Olá, pessoal. Hoje, primeiro, irei ler a Bíblia e depois vamos compartilhar a palavra. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1. Na minha Bíblia é na página 248 do Novo Testamento. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, indo mais para baixo, vamos ler a partir do versículo 32 de Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sim, vamos ler até aqui. Eu nasci numa família que não conhecia Deus. Vivi uma vida independentemente de Deus. E comecei a frequentar a igreja quando eu estava no colégio. E eu, desde pequeno, estranhamente, tive várias oportunidades de encarar a morte cara a cara. Me afoguei na água. E se realmente alguém não tivesse me salvado, eu podia ter morrido. Também quase morri porque estava doente. Além disso, quando estava no colégio, fiquei viciado em brinquedos de gás, perdi completamente a consciência e fui levado ao hospital e só acordei no dia seguinte. E eu até então não tinha pensado seriamente e profundamente sobre a morte. Aquela morte que pensei que ainda estava longe de mim, a morte que eu achava que estava distante, sem eu perceber, interrompeu a minha vida. Perante essa convidada indesejada, que é a morte, eu fiquei com muito medo. A morte é uma convidada indesejada que não só chega até os mais velhos, mas sim para qualquer um em qualquer momento. Enquanto eu estou totalmente concentrado na vida, se um dia a convidada indesejada, que é a morte, sem avisar, vier e me buscar, e eu deveria deixar tudo e terminar minha vida sem nada? Será que a vida termina com a morte? Após a morte, que mundo será que tem? Então eu fiquei apreensivo e com muito medo. Então eu pensei, como eu devo resolver isso? Felizmente, o colégio onde eu frequentava na época era o colégio da missão. Além disso, o meu primo, por parte de mãe, frequentava um colégio de teologia. E ele incentivou muito a crer em Jesus e frequentar a igreja. Então, entrando no colégio, eu frequentei por 3 anos a igreja batista. Enquanto eu frequentava a igreja, eu falava para mim mesmo, agora vou acreditar em Deus, eu vou ler a Bíblia, vou fazer a oração, guardar os mandamentos, segundo a palavra de Deus, e servir a Deus com piedade, sinceridade e zelo. Então, se eu crer em Deus, frequentar a igreja, cumprir a lei e viver uma vida boa que agrada a Deus, um dia Deus me dirá, já chega, tu podes entrar no reino dos céus. Tu serás salvo. Talvez ele me dê essa fé. Com essa expectativa, frequentei a igreja. Mas enquanto eu frequentava a igreja, eu li e ouvi a palavra da Bíblia. E lá disse que a morte veio por causa do pecado. Eu não entendia bem a relação que tinha entre o pecado e a morte. Mas seja o que for, Deus disse que o salário do pecado é a morte, e a morte veio por causa do pecado. Está bem, Deus detesta o pecado.
Então eu vou tentar o máximo para viver uma vida bondosa e sem pecar. Então eu pensava que a vontade de Deus é cumprir a lei e tentar viver fazendo o bem. Por isso eu tenho que frequentar a igreja com um coração humilde perante Deus, com sinceridade e não pecar. Já que frequentava a igreja, eu não pecava fora da igreja, mas como eu já estava fora do controle dos meus pais, pois estava em um outro país, estava na fase adolescente, aqueles desejos de pecado que eu não tinha antes quando era criança, começaram a surgir dentro de mim. Eu frequentava a igreja, guardava o domingo, sabia os 10 mandamentos. Eu ia à igreja pois queria viver segundo a vontade de Deus e queria agradar a Deus. Fui à igreja pois queria fazer a vida espiritual. Mas nesses 10 mandamentos, há leis como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. No entanto, mesmo que Deus me diga não faças isso ou faça isso, no fundo do meu coração surgiram com frequência desejos de pecados feios, maus, vergonhosos e abomináveis. Sendo assim, eu comecei a ficar confuso frequentemente sobre a vida espiritual. Queria ter uma vida limpa, reta e honesta, mas no meu interior era muito feio, vergonhoso, falso e mau. Então eu duvidava, será que eu posso entrar no reino dos céus assim? Talvez assim eu não possa entrar nos céus. Então a minha vida espiritual começou a ficar pesada e a cada vez se tornar mais um fardo. Por isso, todas as manhãs eu estava orando, "Oh, meu Deus, hoje também me dê a sua graça para poder viver segundo a sua vontade e a sua palavra." Mas durante o dia eu ficava exposto ao pecado e realmente eu não vivia uma vida adequada diante de Deus. Então eu comecei a sentir culpa e condenação. Então, quando vinha a noite, Deus, meu Pai, hoje também vivi uma vida vergonhosa diante de Ti. Desculpe-me, perdoe esse pecado, meu Deus. Salve-me, por favor. Orava assim, mesmo que eu frequentasse por 3 anos. Mas no meu coração não tinha 100% de certeza de que Deus estava vivo. E mesmo querendo, eu não tinha fé no meu coração e ficava cada vez mais pesado. Ai, o que eu faço para ser salvo? Como posso lavar todos os meus pecados do meu coração e entrar no reino dos céus? Se a Bíblia for verdade, após a minha morte existem 2 caminhos. Um é o inferno eterno e o outro é o reino dos céus. E se eu cair naquele inferno onde há fogo e enxofre e sofrer para sempre? Se isso for verdade e a realidade, então isso é um problema seriamente grave. Nós vivendo uma vida curta, que não chega nem até 100 anos, não é importante se vivemos bem ou não. Depois que eu morrer, eu vou ser julgado por Deus. E se o meu espírito entrar no inferno eterno, não terá algo mais miserável do que isso. Mas disse que se alguém tiver pecado, como o salário do pecado é a morte, o pecador será julgado e entrará no inferno. Mas por causa da minha consciência, eu não podia dizer que não tinha pecado. Por isso, tinha vontade de pecar o mínimo possível e viver uma vida bondosa. Mas na realidade, será que a minha vida era pura, limpa e reta diante de Deus? Não é assim que acontecia. Ao contrário, quanto mais eu tentava viver uma vida espiritual, quanto mais eu lia a Bíblia, não consegui guardar essa palavra, eu não consegui obedecer a palavra. Eu cometi esse e aquele pecado. E com o passar do tempo, meu coração ficava cada vez mais pesado. E o que eu faço? Será que me falta zelo ou me falta seriedade? O que eu tenho que fazer realmente para achar a graça de Deus?
E além disso, quando o meu coração cair diante da tentação do pecado, por que eu sou tão fraco? Por que é que eu, mesmo decidido, como se diz, a decisão dura somente 3 dias, eu não conseguia terminar? Então eu caía na tentação do pecado e novamente era condenado pelo pecado. Então depois que me graduei no colégio, eu entrei na universidade, pensei em trocar de igreja. Então, desde que entrei na universidade, comecei a frequentar a igreja presbiteriana. Mas quando eu frequentei essa, não havia diferença significativa entre a presbiteriana e a metodista. E agora, já há 12 anos frequentando a igreja, eu conheci a minha igreja e ouvi o evangelho. Fui participar do retiro espiritual. Na manhã do dia 1º de agosto de 1985, eu ouvi o evangelho através do pastor responsável pela evangelização. E ele pregou muita palavra. Mas naquele dia, no dia 1º de agosto de manhã, ele explicou em detalhes sobre Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas enquanto eu ouvia Romanos capítulo 4, versículo 5, é por isso que sou justo. Meu pecado foi lavado perfeitamente lá na cruz pela graça de Jesus. Eu tive essa fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pessoal, a Bíblia é a promessa de Deus. Pessoal, Deus nunca mente. Toda a palavra de Deus é a verdade. Em Romanos capítulo 4, versículo 5, mas ao que não trabalha. Isso quer dizer, mesmo que não tenha o nosso trabalho ou o nosso esforço, é isso. Em Romanos capítulo 4, versículo 5, disse, mas ao que não trabalha. E no versículo 6 disse, independentemente de obras, mesmo que eu não tenha me esforçado, mesmo que não tenha feito nenhum bem, o ímpio, pessoal, o ímpio na Bíblia chinesa foi traduzido como pecador. E na Bíblia em inglês foi escrito como ungodly. E essa palavra significa o que não tem fé, pecaminoso, absurdo. Bem, eu pensava, se eu não trabalhei e não fiz nada para me exaltar diante de Deus, eu sou ímpio. Aquele que não tem fé tem muito pecado. Pessoal, o meu grande problema da minha vida espiritual é que eu pensava que para achar a graça de Deus, eu deveria fazer jejum 40 dias, ou rezar a noite toda por muitos dias, ou pedir a Deus, ou até fazer algo com verdade, com paixão, com sinceridade. Mas a Bíblia diz, mas ao que não trabalha, pessoal, ser ímpio é o que não tem fé, mas com muito pecado. Sim, o significado de ungodly é o que tem muito pecado sem fé. Vem explicado assim no dicionário. Eu sempre ia diante de Deus, o problema que me incomodava era, eu não tenho fé, eu pequei muito, eu tive uma vida vergonhosa, eu tenho muito pecado. Sempre havia condenação em meu coração por não ter fé e ter muito pecado. Mas na palavra de Deus, mesmo sendo o que não trabalha ou ímpio, mesmo sem fé, mas com muito pecado, mesmo assim, tem aquele que me justifica. Bom, quem é aquele que me justifica? Se vemos Romanos capítulo 8, versículo 33, onde lemos agora há pouco, é Deus quem o justifica. É Deus que me justifica, é Deus que me promete que sou justo e me garante que sou justo. Bom, então eu não trabalhei e ainda eu sou ímpio. Mesmo assim, Deus me disse que sou justo. Pessoal, se Deus é um juiz e nos julga, dizendo que somos justos, mesmo que ainda realmente tenhamos pecados, ele se tornará um juiz injusto e mentiroso, certo?
Então, quando Deus justifica o ímpio que sou, é porque ele tem a evidência que não tem outra escolha a não ser dizer que eu sou justo. Não significa que ele me tolera mesmo que eu tenha pecado, mas ele, porque ele me justifica, porque não tenho pecado na verdade. Então, eu não trabalhei, nem me esforcei, nem pratiquei o bem. E além disso, tenho muito pecado e não tenho fé. Mas por que é que Deus me justifica? Em que ele se baseia para me justificar? Isso está registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu sou ímpio, mas na palavra de Deus que me diz que sou ímpio e que sou justo, havendo Jesus Cristo que morreu na cruz pelo ímpio que sou, havendo derramado o sangue de Cristo, havendo o sacrifício de Cristo, havendo lavado todo o meu pecado na cruz, por isso, Deus, vendo o sangue derramado de Jesus na cruz e vendo a morte de Jesus na cruz, me diz que sou justo, que os meus pecados foram lavados, que todos os meus pecados foram lavados. É por isso que ele nos justifica. Por esse motivo, eu sou ímpio, eu não trabalhei, mas basta eu acreditar em Deus que me diz que sou justo, que não tenho pecado, que sou limpo, e essa fé me é atribuída como justiça. Pessoal, não é que a fé em qualquer Deus me é atribuída como justiça, mas se quando confiamos em Deus que lavou todos os nossos pecados, me diz que somos justos e que não temos pecados, aos que creem naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pessoal, quando eu digo que somos justos, as pessoas não entendem bem a noção dessa palavra e me perguntam: pastor, então o senhor não peca? Por que não, pessoal? Claro que eu peco. Como é que é justo enquanto peca? Como pode dizer que é justificado enquanto peca? Sim, eu pequei muito e ainda tenho a possibilidade de pecar. Eu nem tenho a certeza de que nunca mais irei pecar. Mas mesmo que eu peque, Jesus carregou todo o meu pecado e ele foi julgado e castigado e derramou o seu sangue da cruz para salvar o pecado. É por isso que Deus me justifica. Por isso, a fé não é crer em qualquer Deus. Em Romanos 4, 5, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Bem, Deus não atribui a nossa obra como justiça, mas sim ao que crê em Deus que lavou o nosso pecado e nos justifica. É essa fé, a fé que crê que Deus é quem nos justifica. Essa fé lhe é atribuída como justiça. Quando eu ouvi essa palavra, eu não posso fazer nada, mas Jesus fez tudo por mim. Ele não me considera justo pela minha obra, mas Deus, ao olhar a obra de Jesus que morreu na cruz e lavou o nosso pecado, nos diz: vocês são justos. Por isso, quando diz que somos justos, isso não significa que nos tornamos homens que não pecam, mas sim, apesar de nós pecarmos, porque Jesus resolveu todo o nosso pecado na cruz, pelo sangue da cruz, lavou todo o pecado. Por isso, Deus nos prometeu que somos justos e que não temos mais pecado. Então, pessoal, praticamente Deus nos justificou por meio de Jesus. E a verdade é que nós realmente nos tornamos justos. Por isso ele nos justificou. Uma vez, eu tive que ir a Seul para participar de um evento. E ao voltar, eu andei em alta velocidade e me multaram. Um dia, eu recebi um papel. Afinal, o que é isso? Não sei
se consegue chegar. Aqui tem 3 fotos minhas. Eu recebi uma multa de 50.000 won, porque violei a lei de trânsito. Na verdade, naquele dia eu pensei, uau, hoje, como não tem muitos carros na estrada, nem tem tráfego, posso andar livremente. Então eu voltei bem feliz para casa, mas depois de alguns dias eu recebi essa multa. Então eu, ao ver a multa, poxa, naquele dia eu corri tão entusiasmado, já que não havia muitos carros. Aí, afinal, acabei ultrapassando o limite de velocidade. Sem eu saber que estava violando a lei de trânsito, eu corri. Pessoal, não é importante se sei ou não, se tenho consciência ou não, mas foi gravado na câmera do radar. Em Levítico capítulo 4, disse que seremos culpados mesmo pecando por ignorância. Pessoal, se eu soubesse ou não quando violei a lei de trânsito, o importante não é isso. Foi registrado pela câmera do radar de Deus. Mesmo que eu pensasse que voltei bem para casa, mas as câmeras do radar da estrada me pegaram, registraram as provas. Então, mesmo que eu não reconheça, enfim, eu sou pecador. Então, eu, ao ver a multa, me dizia, exato, eu pensei, exato, eu passei por esse caminho para ir e voltar de Seul. Então, enquanto eu via essa multa, o irmão da igreja chegou. Pastor, o que é isso? Há alguns dias eu fui a um evento em Seul e naquele mesmo dia eu corri e ultrapassei o limite de velocidade e acabei recebendo essa multa. Então esse irmão me disse, pastor, me dê isso, eu vou pagar. Não, eu infringi a lei, é eu que pequei, então eu tenho que pagar. Pastor, me dê isso. Que dinheiro o pastor tem? O senhor pecou quando estava saindo para beber? Ou o pastor violou a lei porque estava indo para jogar? Então, fazia o trabalho do evangelho, o senhor cometeu sem querer. Então me dê isso, eu vou pagar. Pessoal, já que o irmão disse que ia pagar por mim, eu, sem nenhuma vergonha, disse, então tá bom, pague por favor. Quando o irmão me disse, pastor, me dê isso, eu vou pagar no seu lugar, eu disse, irmão, eu violei, eu que pequei, então eu tenho que pagar. Mesmo que eu tenha dito isso, eu não tinha dúvida de que o irmão não ia deixar de fazer o que ele disse. Mas eu tentei recusar uma vez. Não, irmão, eu cometi o erro, eu tenho que pagar. Mas o irmão disse, pastor, me dê isso. Então aquele irmão pagou a multa por mim. Depois de alguns dias, ele me trouxe o recibo. Aqui via o nome, a data, o local que pagou a multa, o nome do responsável e o valor da multa. E o tipo de infração em detalhes. Ele me trouxe isso. Bem, pessoal, eu tenho aqui claramente as provas do meu pecado. Eu violei a lei e certamente tenho as provas do meu pecado. Assim como é certo que pequei, também é certo que meus pecados foram pagos. Bem, no país não se discute quem é que vai pagar a multa. Se discute sobre a multa foi paga e não quem é que pagou. Não importa se eu paguei pessoalmente ou se o irmão da igreja pagou por mim, ou se a minha esposa pagou, ou se o meu amigo a pagou. O importante é pagar o salário do pecado que eu cometi. No país, não se discute quem é que pagou essa multa. Pessoal, eu certamente cometi o pecado violando a lei, mas depois de pagar o salário do pecado, esse pecado desaparece. Esse pecado acaba. Então, se retorna ao estado de quem nunca pecou. Pessoal, todos nós pecamos, violamos a lei, desobedecemos a Deus, vivemos de forma mal e vergonhosa. Por isso, nós temos que ser castigados, julgados pelo pecado e entrar no inferno eterno. Mas Deus, de tanto nos amar, para nos vivificar, para nos salvar, planejou a salvação
pensou no nosso espírito e mandou Jesus Cristo, seu Filho, o Salvador, a essa terra há 2000 anos atrás. Além disso, fez cair sobre Jesus todos os nossos pecados, não só o nosso pecado do passado, do presente e do futuro, mas também o pecado de toda a humanidade, o pecado que cometemos no nosso coração e também o que cometemos de forma física, até mesmo o pecado que eu acho que não vai ser perdoado, porque é tão vergonhoso e mau aos meus olhos, porque pequei com tanta frequência. Deus fez cair sobre Jesus todo o pecado da humanidade. Por isso, em Isaías capítulo 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bem, pessoal, aqui no começo de Isaías 53, versículo 6, explicou em uma única frase o que o homem fez diante de Deus. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados, pecamos, partimos da palavra, partimos de Deus e todos nós tivemos uma vida má e vergonhosa. Mas na parte final do capítulo 53 está escrito o trabalho que Deus fez por nós. Nós todos pecamos, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Deus fez cair sobre Jesus todo o nosso pecado, para Jesus se responsabilizar com o pecado, para Jesus resolver o problema de todo o pecado, para Jesus lavar todo aquele pecado, fez cair sobre Jesus todo o nosso pecado. Por isso, de fato, Jesus carregou todo o nosso pecado. E como Jesus levou todo o pecado, ele devia pagar o salário do pecado com a morte. É por isso que ele precisava ser crucificado e morrer pelo pecado dos homens. Assim, Jesus, sendo crucificado e derramando o seu sangue, por meio do seu sangue, lavou perfeitamente sem deixar nada todo o nosso pecado para sempre. Portanto, já que todos os nossos pecados foram terminados na cruz de Jesus, Deus, vendo a cruz, disse: depois da cruz, vocês são justos, não tem pecado. Ele prometeu assim. Bom, hoje nós lemos no início Romanos capítulo 8, versículo 1. Esse versículo, o pastor que me pregou o evangelho pediu para não esquecer essa palavra e encarecidamente enfatizou: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, os que estão em Cristo Jesus já não admitem pecado. Então, o pastor preletor disse: pessoal, vocês não podem esquecer essa palavra que está em Romanos capítulo 8. De nenhuma maneira. Pessoal, sabe qual é o maior nariz do mundo? Na Coreia diz que é México. E sabe qual é a melhor uma de todo o mundo? É o nenhuma de Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma. A palavra nenhuma significa que mesmo após a criação do universo, o céu está dividido em dois lados, ou seja, em nenhuma circunstância, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em nenhum caso admitirá o pecado. Pelo sangue derramado de Jesus, ele levou o nosso pecado para sempre. Ele levou o nosso pecado para sempre. Por isso, Deus já nos promete que somos justos e agora nenhuma condenação há. Na Bíblia, há muitas palavras de promessas desse tipo. Pessoal, se vemos Hebreus capítulo 10, versículo 17, Deus disse a seguinte palavra: acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Pessoal,
Deus, vendo a morte de Jesus na cruz, após esse dia, estabeleceu uma nova aliança. Agora, a partir de hoje, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Jesus lavou na cruz todos os nossos pecados e Deus disse que de que nenhum modo se lembrará deles. Nós nos lembramos às vezes, ou nos esquecemos às vezes, mas Deus, Ele disse que não se lembrará mais. Ele tem poder de fazer se esquecer para sempre. Nós não temos poder de nos lembrar quando queremos e nos esquecer quando não queremos. Há algumas memórias que nós lembramos mesmo não querendo e outras, mesmo querendo, aí nós não conseguimos lembrar. Ai, quando foi isso? Como foi? O que ele me disse? Mas Deus, porque ele é poderoso, se ele decidir acabar com a sua memória para sempre, ele tem o poder de apagar para sempre a sua memória sobre o nosso pecado. É por isso que Deus é poderoso. E esse Deus disse: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Pessoal, nós nos lembramos do nosso pecado e às vezes nos condenamos. No entanto, pessoal, não é verdade que o nosso pecado não foi lavado porque somos condenados por ele. Isso é a minha emoção, o meu sentimento. Mesmo que eu peque e seja condenado às vezes, a verdade é que Jesus carregou todo o nosso pecado morrendo, sendo crucificado e derramou o seu sangue para lavar o nosso pecado. Então, a verdade é que lá na cruz o nosso pecado foi lavado para sempre. Pessoal, se eu fiquei doente muitas vezes, eu me lembro que eu estava doente, mas se estou curado, mesmo lembrando disso, agora eu sou saudável. Estava doente antes, mas após o tratamento, depois de me tomar os remédios, se eu for curado da doença, mesmo que eu tenha essa memória do momento presente, eu não tenho mais a doença. Nós nos lembramos que pecamos, mas o salário do pecado foi pago com certeza. O nosso pecado foi perdoado e Deus nos diz que somos justos. Pessoal, a verdade é que temos que saber o fato de que nós pecamos. Mas, mais do que isso, o fato mais exato é que Deus perdoou todo o nosso pecado por meio de Jesus. É verdade, a palavra que diz que nós cometemos pecado, mas a palavra que diz que Jesus foi crucificado e morreu por nós para lavar o nosso pecado para sempre, também é a verdade exata e a mais absoluta. Então, você é pecador se olhar para si mesmo que pecou, mas olhando para a cruz de Jesus que lavou o nosso pecado, que foi castigado pelo nosso pecado, e olhando para a palavra de Deus que testemunha o poder do sangue da cruz, é certo dizer que não temos mais pecado. Eu hoje trouxe aqui 2 tipos de Bíblia que não vemos mais hoje em dia. Essa é chinesa, está escrito Bíblia em mandarim. Essa Bíblia chinesa está escrita em caracteres chineses. Agora essa é a coreana, Bíblia Sagrada. Se olharmos a capa delas, tanto a chinesa como a coreana são pretas, não é? E agora, ultimamente não temos esse tipo de Bíblia. Mas eu quero que produzam mais Bíblias com essa cor vermelha, que tem a cor vermelha e ainda o papel de dentro é branco. Pessoal, a cor da capa da Bíblia tem um significado muito importante. Por que que os biblistas colocaram a capa da Bíblia em cor preta? Pessoal, a cor preta significa o pecado do nosso coração. No Enário tem esse cântico, o pecado do coração como as manchas mais negras. Esse coração do pecado é muito escuro e com manchas negras. O
começo do Evangelho é fazer com que nós percebemos que somos pecadores. Nós somos pecadores e, como resultado desse pecado, somos julgados e castigados e entramos no inferno. Entretanto, temos que lavar o nosso pecado. Mas como nos livramos disso? Pessoal, o pecado não é lavado por nós orarmos ou nos confessarmos ou vivermos bondosamente ou sofrermos ou nos maltratarmos ou praticarmos o bem. Pessoal, claro que eu tenho que confessar o pecado e me arrepender, mas não é a confissão ou arrependimento que lava o nosso pecado. Pessoal, o homem não tem poder nenhum para lavar o seu pecado. O homem pode pecar, mas não tem poder para resolver o pecado. Somente Jesus Cristo tem o poder para poder resolver o pecado. O pecado é lavado quando Jesus lava e nós somos justificados quando Jesus nos justifica. Nem os nossos esforços, nem o nosso método, de jeito nenhum, pode nos justificar, nem perdoar os nossos pecados. Por isso que Jesus veio à Terra há 2000 anos para carregar o nosso pecado e morreu derramando o sangue da cruz para ser punido pelo pecado. E a Bíblia diz que esse sangue lavou todo o nosso pecado. Há um livro de 1 João na Bíblia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pessoal, o poder de nos purificar de todo pecado está no sangue de Jesus, seu Filho. A Bíblia diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso, o poder de purificar o nosso pecado não está no nosso próprio esforço ou método, e sim no sangue derramado de Jesus. Por isso, no Inário diz: quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Há muitos cânticos assim. Então nós somos pecadores por natureza, mas pelo sangue derramado de Jesus na cruz, todo o nosso pecado foi lavado para sempre, perfeitamente. Por isso Deus diz que somos justos agora, somos limpos, somos santos, porque todo o meu pecado foi lavado pelo sangue derramado de Jesus na cruz. Então agora me tornei justo diante de Deus. Aquele que crê nessa palavra, aquele que aceita do coração a verdade do Evangelho é chamado de santo. A palavra santo significa em mandarim o grupo dos santificados, a multidão dos santos. Sim, aquele que recebeu o perdão dos pecados e se tornou justo é chamado de santo. Agora Jesus lavou todo o nosso pecado para sempre na cruz. Depois de ouvir o Evangelho, alguns dizem: pastor, mas se nós vivendo voltemos a pecar? Claro que não vamos pecar propositalmente, mas ao viver sem intenção, talvez vamos pecar. Então, o que fazemos com esse pecado? Sim, pela fé de que esse pecado também foi resolvido na cruz, ao olharmos a cruz e podemos diante de Deus pela fé na promessa de Deus. Quando eu estava na zona de Gyeongin, havia um pastor que ministrava comigo. Quando eu estava na província de Gangwon, o filho daquele pastor entrou na minha escola. Esse pastor trabalhou por muito tempo com assuntos militares, mas depois de receber a salvação, esse evangelho é grandioso. Eu também não quero viver o resto da minha vida de forma inútil. Esse evangelho é precioso, o precioso evangelho. Eu quero viver para o evangelho. Então ele queria entrar no nosso seminário e, deixando o seu trabalho, receber uma indenização. Então, quando entra no nosso seminário, onde se aprende a vida espiritual e não a teoria, agora tudo que precisamos para a nossa vida, vamos orar e receber de Deus. Aprendendo assim
a vida de fé. Mas chegou o tempo para o seu filho entrar num colégio. E ele pensou: nossa, se eu entrar no seminário, não ganho nenhum dinheiro até terminar o seminário. Como eu faço para pagar as mensalidades do meu filho? As taxas escolares da criança por 3 anos vão ser bem caras. Então ele ligou para a escola. Isso aconteceu antes de eu ir para aquela igreja. Então o pai ligou para a escola e pediu para falar com o diretor da escola. Senhor diretor, eu parei de trabalhar e eu vou entrar no seminário para servir o evangelho. Mas eu quero pagar todas as mensalidades do meu filho de uma vez quando ele entrar na escola. E não apenas isso, mas também todas as despesas que o meu filho vai precisar na escola até se formar. Por exemplo, o custo para a refeição, para a excursão escolar, até mesmo despesas extras para ir ao hospital se precisar em caso de doença e para álbum de foto, etc. Se calcular todas essas despesas necessárias desde a entrada da escola até a sua formatura e me disser quanto precisa pagar, então eu vou pagar adiantando para ele entrar. Mas tá bem, faz assim. Então calcularam e eu paguei. Agora os outros alunos pagaram o custo para a refeição por mês e os outros fizeram pagamentos da escola por 3 meses, mas esse estudante não pagava mesmo quando comia todos os dias. Esse estudante estudava, mas não pagava para a escola. Foi até a excursão da escola, mas não pagou por isso. Mas as outras, como aulas de natação, aulas de taekwondo e outras atividades no exterior, viagem de estudo, fazia e aprendia muito. Havia as despesas, mas ele não pagava. No caso dos outros alunos, pagava o custo para a refeição por mês, mensalidade por 3 meses. Quando fazia uma excursão da escola, pagavam a taxa de excursão. Para a viagem no exterior também, deviam pagar pela viagem, mas esse aluno comia, estudava, dormia, mas não pagava o dormitório. Esse estudante, apesar de estudar na escola, não pagava nada. Por quê? Porque todas as despesas, desde o início até a graduação, foram pré-pagas em uma única quantia, no mesmo. Pessoal, esse aluno pagou todas as despesas desde a sua entrada até a sua graduação com antecedência em uma única quantia, de uma vez. Ele comia, mas não era cobrado nada por isso. Ele estudava, mas não pagava as mensalidades. Pessoal, quanto Jesus pagou pelos nossos pecados, desde entrar na vida até se formar na vida, desde entrar na escola da vida até se formar na escola da vida. Pessoal, um famoso socialista de um país disse: desde o berço até o túmulo. Um homem chamado Beveridge, desde o berço até o túmulo. Jesus pagou na cruz o salário de todo o pecado, desde meu nascimento até a morte, em uma única quantia, com antecedência, porque Jesus pagou na cruz o salário por todos os meus pecados, desde o nascimento até a morte. Quando Deus nos vê, mesmo pecando, cometendo erros, tendo falhas, sendo carnais, Deus nos diz: o salário do seu pecado foi pago. O salário foi pago, por isso seus pecados foram resolvidos. Por isso você é justo. Mesmo se você pecar e ser carnal, você ainda é justo e limpo. Pessoal, quando eu estava no colégio, eu vivia sozinho. Naquela época, acendia um briquete. Agora, no fogo briquete, eu colocava uma panela e cozinhava para mim e vivia assim. O briquete deve ser trocado 2 vezes ao dia. Eu tenho que trocar uma vez pela manhã quando eu vou para a escola e à noite antes de dormir. Devia trocar os briquetes todos os dias. Mas ao trocar, há momentos em que esqueço de trocar. Às vezes encontro o fogo apagado, especialmente no inverno.
Se o fogo do briquete estiver apagado, o quarto fica muito frio. Mas hoje em dia, como temos aquecedor a óleo combustível, pessoal, não há necessidade de trocar os briquetes todos os dias. E se instalar um aquecedor a óleo durante todo o ano, pessoal, basta ligar e ele vai controlando a temperatura automaticamente. Pessoal, preferem trocar o briquete de fogo todos os dias ou instalar uma vez o aquecedor de óleo que basta ligar uma única vez, sem precisar trocar todos os dias e que funciona sozinho? Na época do Antigo Testamento, matar o animal como sacrifício pelo pecado, sempre que pecava. É chamado de sacrifício pelo pecado. Mas com o sacrifício pelo pecado não pode lavar radicalmente para sempre. Por isso, Jesus veio ao mundo e se tornou a oferta pelo pecado e carregando todo o pecado, foi crucificado e lavou o nosso pecado para sempre. Porque o nosso pecado foi lavado para sempre. Então Deus nos diz que somos justos. Quando nós ficamos diante de Deus, Satanás vai nos condenar e acusar. Mas como lemos antes, em Romanos 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? A palavra intentará acusação significa acusar. É um termo de tribunal. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Bom, quem nos condena e nos intenta é Satanás. É só o diabo. Toda a condenação e toda a acusação vem do diabo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É o diabo que nos acusa. Ele procede contra nós. Satanás tem o nome de acusador. Bom, Satanás sempre vê a nossa falta, o nosso erro, o nosso pecado, a nossa fraqueza e diz: Deus, o pastor Hang Lee, dizendo que é pastor, nossa, ele tem uma vida e pensa assim, ele cometeu aquele pecado. Como ele pode ser chamado de pastor? Como ele pode ser justo? Como pode dizer que é salvo? Não é certo que um homem como ele entre no inferno? Mas quando o diabo nos acusa, pessoal, Deus não julga somente ouvindo a acusação do diabo, mas no outro lado tem o advogado, que é Jesus. Agora Jesus é o nosso advogado e o diabo é o melhor procurador. O nosso pecado, que até nós esquecemos e não sabemos bem, ele procura todo o pecado que nós cometemos e sem falta diz: Deus, fulano cometeu tal pecado. Ele fez isso naquele dia, ele pensou assim em outro dia. Deus, ele é pecador, ele tem que ser punido, tem que mandar para o inferno. O diabo trabalha nos acusando. Ou quando termina a acusação do diabo, o melhor procurador, agora o nosso advogado, Jesus, vai falar. Pessoal, Jesus é o melhor advogado do mundo. Jesus, ele lutou contra o diabo e nenhuma vez perdeu. Ele é o melhor advogado com taxa de 100% de vitória. Jesus diz assim perante Deus: Deus, aquele pastor Lee cometeu todo o pecado que o diabo apresentou. É verdade que ele cometeu todo o pecado que o diabo denunciou. Mas o diabo diz que o pastor Lee, por ter cometido esse e aquele pecado, é pecador e deve ser punido e entrar no inferno. O pastor Lee cometeu vários pecados. Mas, apesar disso, o pastor Lee não tem pecado, é justo, limpo, santo e perfeito, porque o salário do pecado que o pastor Lee cometeu foi pago. Eu violei a lei de
trânsito, mas depois de pagar o salário do pecado por violá-la, se pagar a multa, o pecado será perdoado e não terá mais pecado. Assim, o pastor Hangyoli pecou, mas trouxe a prova do pagamento desse pecado. E Jesus mostra o sinal dos pregos das suas mãos e apresenta a Deus e ao diabo. É verdade que o pastor lhe pecou, no entanto, é fato claro que o pecado do pastor Hangyoli foi pago. Tanto quanto o fato de que ele tenha cometido um pecado, a prova disso é o sinal dos pregos nas minhas mãos, e o sinal dos pregos nos meus 2 pés, e o sinal que está do meu lado. Eu fui crucificado e derramei o meu sangue para ser castigado pelo pecado que o pastor Lee pecou. E pelo meu sangue derramado, todo pecado foi perdoado. O salário de todo pecado foi pago. Por isso, o pastor Lee deve ser julgado justo. Então, o juiz, se lemos Isaías 33, 22, diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Deus atende à acusação do diabo, escuta a decisão de Jesus e depois ele julga. Qual é a sentença? É Romanos capítulo 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Deus lavou nossos pecados até sacrificando o seu Filho e julgou que nós somos justos. Quem nos condenará? Não, Deus, mesmo assim, é pecador. Quem diz? É Satanás, o diabo. Pessoal, Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, se tornando o nosso resgate e a nossa oferta do pecado. Mas Jesus ressuscitou e ressurgiu. E enquanto o diabo nos condena, faz acusações falsas e nos condena, Jesus está vivo ao nosso lado, sendo o nosso advogado capacitado para invalidar toda a condenação e acusações falsas do diabo. Por isso que Jesus é o melhor advogado que nunca perdeu do diabo, sempre que luta com uma taxa de 100% de vitória. Sim, você pecou. É por isso que não pode confiar em si mesmo. É por isso que você precisa da minha graça. Não faz mal, não se preocupa, não tema esse problema, eu vou resolver. Eu vou protegê-lo contra a acusação do diabo. O seu pecado, eu acabei na cruz. Olhe para a cruz. Quanto à condenação de Satanás, eu é que vou lutar. Por isso, quando Satanás nos condena e acusa, não somos nós que lutamos contra ele, mas olhando para Jesus, o nosso advogado habilitado, que é também o nosso Salvador e o nosso advogado que protege contra a acusação de Satanás. Vamos ler um versículo de João, capítulo 5, e vamos terminar. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê daquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bom, pessoal, Jesus prometeu dizendo, é verdade, ouvindo a palavra de Jesus, todos ouviram, certo? Não tem custo, nem é difícil. Basta estar com os ouvidos abertos. Jesus lavou todos os nossos pecados na cruz. Todos nós ouvimos essa verdade clara. Aquele que ouvir isso, que Jesus nos justificou, e se crer em Deus que enviou Jesus Cristo. Pessoal, fé não é outra coisa, é ouvir a obra de Jesus feita por nós, a palavra de Deus e confiar no coração. Então, aquele que confia em Jesus, que lavou o nosso pecado e efetuou a eterna redenção pelo seu sangue derramado, tem 3 tipos de promessa. Primeiro, tem a vida eterna.
A seguir, não é preciso ter a vida eterna, mas no momento em que ouve e crê, já tem a vida eterna. Em João 6,47 disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pessoal, no momento em que confiamos no Evangelho, já foi dada a nós a vida eterna. E quem crê tem a vida eterna. Por isso, quem ouvir o Evangelho e crer nele tem a vida eterna. E segundo, não entre em juízo. É óbvio, se Jesus foi julgado no meu lugar, não é preciso mais ser julgado. Na cruz, Jesus foi julgado por mim. Mas se eu precisar ser julgado mais uma vez, então por qual motivo Jesus foi crucificado? Bem, irmão, eu infringi as leis de trânsito, eu cometi o pecado e depois de pagar a multa, eu trago o recibo. Mas será que eu preciso pagar mais uma vez? Claro que não. Por isso, na lei do meu país tem o princípio de não discutir duas vezes a mesma matéria. Uma pessoa que foi julgada uma vez não pode ser punida novamente por um crime que foi julgado uma vez. E também chamada de lei de proibição de dupla punição. Pessoal, Jesus foi julgado pelo nosso pecado, por isso já não temos mais julgamento. A palavra julgamento tem o sinônimo de acusação. Não entre em condenação. Deus não vai admitir o nosso pecado. Em nenhum caso poderá ter condenação. Significa que nós fomos absolvidos. Em seguida, a terceira é passou da morte para a vida. No momento em que ouve o Evangelho e crê nele, saiu da morte e passou para o mundo da vida. Jesus que nos passou para lá. Foi Jesus que passou da morte para a vida. Mas quem poderá nos fazer retornar? Ninguém pode fazê-lo. E isso é o Evangelho que a Bíblia nos conta. Agradecendo pela graça de que Jesus nos justificou, confiando na promessa, pregando o Evangelho para pessoas que não conhecem o Evangelho e conduzindo mais pessoas para o Senhor. Espero que vocês sejam aqueles que provam a graça de Deus. Pessoal, obrigado pelo seu tempo. Fiquem bem.